Moradores de Cuiabá fazem fila para conseguir doações de ossos de boi. Matéria muito recente de 16/7/2021. Mara Siqueira, de 35 anos, costuma acordar por volta das 5h30 da manhã e começar uma peregrinação em busca de doações para alimentar os 7 filhos. 3 vezes por semana, ela é uma das dezenas de pessoas que se enfileiram em frente a um açougue no bairro CPA 2, na periferia de Cuiabá, para conseguir levar para casa pedaços de ossos doados pelo estabelecimento. Trata-se dos restos do processo de desossa do boi. Nesses pequenos pedaços ficam requícios de carne, que se tornam prato principal na casa de cuiabanos em situação de vulnerabilidade financeira e insegurança alimentar. A distribuição dos ossos começa às 11 horas da manhã, às segundas, quartas e sexta-feiras. Na manhã de quarta, dia 14, o UOL esteve no local e moradores do entorno diziam ter chegado com 2 horas de antecedência. Mara mora no bairro Planalto, a mais de 3 quilômetros do açougue Atacadão da Carne. Ela aguardava no local com 3 vizinhos. Todas têm filhos e afirmam que não pode se dar ao luxo de deixar de ir ao estabelecimento, já que isso significaria ter o que comer em casa. Acorda às 5h30 da manhã e começa a andar. Conseguimos os ossinhos aqui e algumas verduras que iriam para o lixo em outros mercados. Muitas vezes, ainda somos xingados por donos de lugares onde pedimos doações. Mas fazer o quê? Preciso levar comida para casa. Ellen Cristina de Souza, 17 anos, também aguarda com Mara. Ao lado dela, o filho em um carrinho de bebê parece atento ao que está acontecendo. A jovem afirma que o ossinho é parte da maioria das refeições na casa dela. Misturamos com tudo, mandioca, abóbora, comemos puro. Só não comemos cru mesmo. Sentadas na calçada, onde mais de 50 pessoas tentavam desviar do sol quente do meio-dia em Cuiabá, Enildas Pereira da Silva, de 53 anos, e Ana Maria de Jesus Araújo, de 39, estavam no início da fila. Renildes diz que há muito tempo a carne grudada nos ossos que sobram no açougue é a única que ela tem condições de comer. Fazendo anotações em um caderno, fala que está mais difícil sobreviver sendo pobre no Brasil. Ela mora com uma neta e com 2 filhos, que fazem bico como ajudantes de pedreiro no bairro 1º de Março, perto da CPA 2. Ela não sabe ao certo qual é a renda da família. Abaixo de R$ 1.500, para pagar água e luz, que também está muito cara, aluguel, depois ainda vem o gás. Quando não tem dinheiro para comprar, nós cozinhamos com lenha mesmo. Para Ana Maria, que está desempregada e vive com R$ 375 do auxílio emergencial, a fila de moradores em busca de ossos é um reflexo da situação econômica do Brasil. Tenho muito medo de piorar mais, não gosto nem de pensar nisso. Deus não vai deixar acontecer. Antes as coisas eram melhores, depois que tirou o Lula, a coisa ficou pior. Antes conseguíamos comprar comida. Que emprego? Afirma fazendo referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula. Luciano André Barros Alves, de 45 anos, já teve vários empregos, de vigilante a churrasqueiro, mas ultimamente tem tido dificuldade até para conseguir pequenos bicos. A mulher dele também está desempregada desde que teve um problema de saúde. A fome chegou à casa de Luciano, a mulher e os 3 filhos, no bairro 3 Lagoas, e há 7 semanas ele marca presença na fila para conseguir pegar um pouco dos ossinhos. Faço bico às vezes. Consigo R$ 50, não dá pra nada. Se não fosse esse açougue, esse pessoal todo aqui na fila não teria o que comer. Tem muitos com 5 e 6 filhos, é difícil, diz ele. Ele também recebe doações de frutas e verduras de outros estabelecimentos na região. Então mandioca, batata, o que for, nós aceitamos. Essa fila ainda vai crescer mais ainda. Antes, nós conseguimos comprar carne. Fico triste porque não gosto de ver meus filhos tristes. Saio para conseguir doações para termos o que comer. Quero ver meus filhos saudáveis. Funcionários do Atacadão da Carne informam que há mais de 10 anos as doações de ossos são realizadas para os moradores sem renda da região, mas dizem que a fila aumentou nos últimos tempos. Por dia são quase 500 quilos e eles garantem que sempre dão um jeito para que ninguém volte para casa sem um pouco de proteína. Açougues da região que vendem o produto cobram até R$ 10 o quilo. Para Maurício Munhoz, professor de economia da Unemate, Universidade do Estado de Mato Grosso, a fila dos moradores em busca de ossos escancara a contradição de um estado que é referência no agronegócio e criação de gado. Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do país, com cerca de 32 milhões de cabeças de gado. São aproximadamente 10 cabeças de boi por habitante. Seria lógico que pelo menos o preço da carne fosse barato aqui, mas acontece o contrário, diz. Com o dólar alto, explica, frigoríficos preferem exportar a carne do que vender no mercado interno, para assim ganhar mais. Poucos grupos detêm o poder do mercado da carne do Mato Grosso. São cerca de 25 frigoríficos que pertencem a de 8 a 10 grupos. Ficamos, a população, como segunda opção, afirma.
senhores do mundo. Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus nobres e queridos irmãos, é o seguinte, essa matéria é até muito interessante. É claro que tem uma manipulação, é uma matéria da UOL e você sabe que ele tem que dar uma puxada pro lado do Lula, do PT. Não tem como evitar isso. E geralmente quando isso acontece eu corto essas partes. Mas dessa vez eu fiz questão de deixar porque escancara e deixa claro para vocês principalmente que é exatamente assim que aquelas pessoas mais pobres, aquelas pessoas que não têm acesso à informação, elas pensam. Eu converso com essas pessoas mais humildes e vejo isso o tempo todo. Você tenta explicar como Lula endividou o país, como Lula aceitou pagar juros, né? A gente tinha uma dívida lá, ele fez outra para pagar essa suposta dívida, pagou de gatão dizendo, olha, paguei, sou o primeiro presidente a pagar a dívida externa, aumentando a interna, que é tudo a mesma coisa, pegando a um juro abusivo, já expliquei isso diversas vezes, vamos dizer que ele pagava R$10 de juro ao mês, ele pagou essa dívida, fazendo outra dívida com um juro de R$50 por mês. Foi o que Lula fez. Um juro que outros países se recusaram a pagar por ano, o Lula aceitou pagar por mês, tá certo? Então eu tento explicar isso, mas essas pessoas elas não querem saber. Elas não estão interessadas se Lula desviava dinheiro, se ele mandava dinheiro lá para Cuba, para Venezuela. Elas só querem saber que fizesse ele o que fizesse, na mesa deles tinha mais fartura. Você explicar a essa pessoa que o Brasil está justamente nessa situação atual por grande parte culpa de Lula é difícil. Outra coisa também que é interessante nessa matéria, meus irmãos, é que a gente consegue compreender aqueles que estão despertos porque Dr. Enéas não podia nunca ser o presidente do Brasil. Não iriam deixar. Eu me atrevo até a dizer a vocês que se Dr. Enéas tivesse sido eleito, o avião dele teria caído, ou esse problema de saúde que ele teve, que acabou ceifando a vida dele, teria aparecido muito mais rápido. Então, já estou dizendo para você o que é que iria acontecer com o Dr. Enéas caso ele tivesse ganhado. Ele não terminaria de forma alguma o mandato dele. Eu vou dizer no tempo que me resta, para completar os 2 minutos, o que eu farei se for eu que chegar lá, estando nesse plano em vigor, e vigendo ainda. Primeiro, é fundamental intervenção mesmo na política tributária. Não há mais lugar para conversa fiada, para conversas demoradas de gabinete. O povo não aguenta mais miséria e conversa. Intervenção na política tributária, através dos recursos que a Constituição dá. 2, taxas de juros. Isso é fundamental. Sem isso não há economia que progrida. O que existe hoje, permanentemente, é desvio de renda da atividade produtiva para a atividade especulativa. Nós vivemos numa ditadura do sistema financeiro. Sistema financeiro que o senhor já denunciou no passado. Sistema financeiro internacional, do qual um braço menor, bem menor, é o sistema financeiro nacional. Poremos em prática um modelo antigo, mas um modelo que foi usado no século XVIII por Alexander Hamilton. Política creditícia, com intervenção do Estado, o que fez o presidente de Gaulle na França. Faremos isso certos de que, assim, atuaremos no sentido de diminuir essa onda colossal de desemprego que aí está, lançando na rua milhões de cidadãos famélicos. É preciso que o Estado tenha o direito e o dever, e ele já o tem, falta coragem e pulso para fazer isso. O Estado tem que intervir mesmo. Se deixarmos a economia de mercado atuar como está, daqui a pouco estaremos como a Argentina, com a economia aos pedaços e frangalhos, como estão nossos vizinhos, outros vizinhos da América Latina. Daí porque, do nosso ponto de vista, é fundamental que o Estado deixe de ser apenas um instituto assistencial para saúde e educação. É dever do Estado cuidar, do ponto de vista estratégico, é fazer criação de trabalho, criação de emprego. Só assim, do nosso ponto de vista, pode-se lutar contra o subdesenvolvimento. Isso porque, meus irmãos, o Brasil ele tem se tornado, de fato, a fazenda do mundo. Nós nunca produzimos tanto como agora. Essa terra é realmente abençoada. Você vê que aqui não tem terremotos, aqui não tem furacões, aqui é uma terra abençoada. Não temos muita tecnologia como outros grandes países, mas a produção daqui bate recordes atrás de recordes. Os caras têm que vir aqui ver o que é que essa terra tem. O que ela tem é a bênção de Deus. Mesmo assim, falta alimento. Tá aí uma grande contradição na própria matéria, não foi eu que inventei, é o UOL. O estado que é número 1 na produção da carne bovina é justamente onde a carne é mais cara e é justamente onde falta mais carne no prato do pobre. Que contradição é essa? Por que isso acontece? Eles falam para vocês, sempre que os preços encarecem, não é? Principalmente esse pessoal que cada vez eu tenho mais abominação por esse pessoal, né? Metida intelectual,
esses entreguistas, esses chamados liberais, que na verdade são entreguistas também. Eles vêm e dizem, não, mas isso aí é oferta e demanda. Então como é que se explica? Justamente onde se tem mais o produto, mais caro ele é. Mais falta para o pobre. Pior é a divisão de renda. Por quê? Porque o Dr. Enéas já explicou isso. O Brasil ele não pode ser nem de esquerda nem de direita. Ele tem que ser nacionalista. O governante que entrar lá, ele tem que ser nacionalista. Ele tem que prestar assistencialismo ao mais pobre e tem que permitir que os empresários nacionais se desenvolvam. Então nessa matéria você escutou que 8 grupos, né, é quem realmente determina para onde a carne vai. E esses grupos preferem vender para fora para assim ter mais lucro. Entende, meu querido irmão? Esses grupos, que é quem realmente manda, eles não vou vender aqui não, eu vou vender para fora. Porque o governo propositalmente, denunciado por nada mais, nada menos que o próprio Donald Trump em seu mandato. O Paulo Guedes propositalmente estava deixando o dólar alto, caro e o real lá embaixo. Isso tinha um motivo. Ele trabalha para os interesses internacionais. Ele se formou lá fora, ele aprendeu tudo que sabe lá fora. Deixando o nosso real baixo, ele sabe que as empresas vão sempre preferir exportar. E dessa forma, o dinheiro deles valendo mais, eles estão pagando pouco na nossa mercadoria. Entende, irmãos? Porque dinheiro, esses caras podem imprimir do nada. Você faz um empréstimo de R$1.000, eles têm direito de criar o dobro. Com a sua promessa que vai pagar. Entende, irmãos? O dinheiro para eles tornaram números. Por isso é que eles querem tirar a moeda física. Inclusive, quem tem grandes somas de dinheiro no banco, cada vez mais raro isso, mas os próprios inscritos aqui podem dizer, aqueles que têm. Você não pode sacar uma certa quantia em espécie sem dizer o motivo. Eles não te dão, simplesmente porque não tem no banco. Eles fazem a transferência para outro banco, mas em espécie eles não te dão. Porque esse dinheiro de fato não existe, a moeda nem sequer existe. Os números que o banco tem, olha, tem tantos bilhões aqui. Você vai, deixa eu conferir aí para ver se vocês têm isso em moeda. Eles não têm, são só números. É dinheiro criado a partir do nada. O que Enéas chamava de riqueza real, essa que é produzida do suor, entende? Que eu digo, ó, carrega essa pedra aqui e eu te dou R$10. Nasceu esses R$10, você criou os R$10 do seu trabalho, da sua produção, no caso do Brasil, dos nossos serviços, dos nossos produtos, da agropecuária, enfim, de tudo que o Brasil produz, um país rico. Mas, assim como acontece na África, no continente africano, onde você vê que alguns países já estão em estado de sítio, terras férteis, existe muita riqueza por lá, mas eles não são donos nem do chão onde pisa. Tudo pertence a terceiros, e os terceiros só querem lucrar. Eu mostrei a situação do Chile a vocês há um tempo atrás mesmo. A pessoa dentro de casa recebe um pouquinho de água que ela tem que escolher entre lavar o prato e tomar banho, entende? Ela tem que escolher ali. E aí de frente a ela tem uma represa e ela não pode ir lá tirar um balde d'água porque foi privatizado. Então o Dr. Enéas dizia que a gente tem que ser intervencionista, o Estado tem que ser intervencionista a favor do povo. Porque as ideias de Dr. Enéas eram todas para consertar de fato o Brasil. Como é que você, como fizeram no final do ano, né? O ano retrasado, acho que 2019 para 2020, faltou carne no Brasil. O preço foi lá para cima, né? Os entreguistas dizem, não, mas é por causa da oferta e demanda. Não, oferta e demanda é uma coisa natural do mercado. Mentira. E aí é como o Dr. Batista Vidal, né, um dos mestres do Dr. Enéas, dizia que se você transforma o Estado em empresa, empresa quando quebra, quando vai à falência, ela bota o povo para fora. Então se o Estado tivesse transformado em empresa, vai fazer o quê quando ele quebrar? Vai colocar os brasileiros para fora? Não, os brasileiros vão pertencer a esses grupos que vão explorá-los cada vez mais e mais. É isso que acontece. A ideia do Dr. Enéas era só vender o que passasse do nosso consumo. Olha, gasolina, carne, soja, seja o que for, vai vender aqui dentro. Sobrou, o consumo da população do teu produto é 5, tu fez 7, os 2 que passou você vende. Entende? Era assim que o Dr. Enéas pensava. Produziu 7 toneladas, o povo consome 5 aqui dentro, as 2 você vende para fora pelo preço que você quiser. Empresa estrangeira tendo monopólio aqui dentro, jamais. Jamais. O Estado tem que entrar ajudando justamente o empresário nacional para que ele se desenvolva. E aí sim, ele vá para fora. Ele comece a expandir tanto o seu negócio, que ele tenha negócios na Argentina, nos Estados Unidos, etc, etc. Apure mais dinheiro para cá. A ideia é essa, mas veja, uma empresa de carro mesmo aqui no Brasil. Pioneira como a Gugel já queria trazer o carro elétrico desde aquela época. Foi só ele ter essa ideia de produzir um carro elétrico. E aí, todas as regalias que tinha do governo, o monopólio que tinha do governo, acabou de uma hora para outra. Porque a indústria disse, acaba com o cara.
Então essas coisas, meus irmãos, elas vão acontecendo bem debaixo dos nossos narizes, os resultados vão sendo apresentados a nós vamos conferindo esses resultados, porque a mídia não vai chegar nunca para falar isso que eu tô falando para vocês. Mas eu te apresento os fatos aqui e faço a ligação. Não é uma invenção, são apenas fatos constatados por todos nós juntos. Tá aí, meu irmão. Não tem como a gente fugir, não temos como ter uma nação forte quando você tem um governo que propositalmente desvaloriza a nossa moeda, atrela a uma moeda estrangeira que não deveria ser assim. Nós temos riquezas aqui suficientes para atrelar o nosso dinheiro a isso, como o nióbio, por exemplo, mas não é feito. Não é feito porque não existe interesse do governo alienígena que está lá fora que seja feito. E os nossos governantes, como não governam para o povo, governam para eles, acatam a decisão deles. E aí fica a contradição, né, meus irmãos? Ao mesmo tempo que o pobre tá roendo o osso, literalmente, fundão eleitoral de quase 6 bilhões. A população faz alguma coisa? Absolutamente nada. Estão todos de cabeça baixa, achando que isso é normal, não dá pra fazer nada e é assim mesmo. Então, com a mentalidade do nosso povo, meus irmãos, sendo realista, você acha que é possível a gente mudar alguma coisa com essa cabeça que o povo tem? Com uma próxima eleição, que seria, no caso, a esperança de alguma mudança entre Lula e Bolsonaro? Eu deixo essa pergunta pra você. Vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço demais a tua presença, meus irmãos. E faço questão de ler o teu comentário. Por favor, deixa aí o que você pensa. Um abraço, meus queridos irmãos. Fiquem todos com Deus. Fui!